Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, seja muito bem-vindo. A gente faz o nosso Evangelho e grava para compartilhar com vocês, para que vocês possam fazer junto com a gente. Às vezes você é sozinho, né, na fé espírita na sua casa, ou mesmo você mora sozinho, e aí fica difícil ler em voz alta, comentar para você mesmo, aí põe o vídeo e faz o Evangelho conosco. Ou então muitas pessoas fazem o Evangelho conosco, em família, reúnem a família, colocam no YouTube e na televisão, e aí fazem em família, porque tem uma certa dificuldade para ler em voz alta, talvez uma certa timidez, enfim, explicar também. Então a gente faz o circuito completo. Oração inicial, separamos a água, claro, está aqui. Oração inicial, leitura edificante, nós estamos utilizando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu a lição Filhos de Deus. Aí na sequência a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje caiu no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, esse é o capítulo 13. O item que nós vamos estudar é o óbolo da viúva, o óbolo da viúva. A gente vai ler e explicar e no final a gente faz a oração final, quando a água vai ser definitivamente fluidificada, para que a gente possa ter aqui um poderoso refazedor do nosso perispírito e, quiçá, até do nosso corpo físico, se houver necessidade, merecimento e justificativa para isso. O fato é que fazemos o Evangelho para que seja efetivamente a visita de Jesus à nossa casa. Então seja muito bem-vindo e vamos começar. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que significa isso? Pensar no rosto de Jesus como nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, cumprimentamos a todos os demais, muito obrigado pela presença, claro, cumprimentando seu Caibar Schutter, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, nos colocando, evidentemente, à disposição para sermos instrumentos dessas pessoas e muito gratos desde já pela presença de quem pôde estar conosco nessa noite. Gostaríamos de começar, Senhor Jesus, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana e, claro, por tudo de ruim que nos aconteceu, porque assim, afinal de contas, já foi, já passou, já quitamos, já estamos livres dessa situação e que tenhamos o melhor aprendizado possível nesse quesito coisa ruim que possa ter acontecido na nossa vida e que nós vamos entender futuramente que não foi tão ruim assim. Afinal de contas, pagar um débito e ficar livre dele é sempre uma boa coisa. No quesito pedido, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, pelo menos não por esses minutos, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de fazer o certo em vez do fácil que cada um de nós tem nesse momento. Sabedores, então, Mestre, da sua presença em meio a nós, somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, no livro de Emmanuel por Chico Xavier, Segue-me, sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje é uma passagem de Lucas, capítulo 21, versículo 19, que diz o seguinte: Na vossa paciência possui as nossas almas. Na vossa paciência possui as nossas almas. Esse discurso de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras, lembra? No Getsemane, Jesus suou sangue e tal. Foi aos pés do Monte das Oliveiras. Isso aqui foi no Monte das Oliveiras antes dele ir para Jerusalém, antes de ser crucificado, ser preso e crucificado, que ele estava dando orientações para os discípulos, para os apóstolos. Lucas teria colhido essas informações dos próprios apóstolos e da mãe de Jesus em sua pesquisa feita a pedido de Paulo, ele que era, na época chamava boticário, uma espécie de farmacêutico que trabalhava com Paulo. Paulo pediu que ele fosse cuidar de Maria e que pegasse informações sobre Jesus para poder escrever um evangelho também, e acabou se baseando, segundo algumas teorias cristãs, teria tradição, segundo algumas tradições cristãs,
teria se baseado nessa parte no Evangelho de Marcos, e por conseguinte teriam se baseado nas conversas, Marcos teria se baseado nas conversas de seus pais, que eram muito amigos de Jesus. Enfim, o fato é que Jesus estava fazendo o tal sermão profético, ou escatológico, né? E quer dizer, sei lá, do fim do mundo, alguma coisa nesse sentido. E Jesus então estava dizendo acerca da destruição do templo, falava que o templo de Jerusalém, destruído em 3 dias, estaria reconstruído, falando do seu próprio corpo, né, da morte e do seu ressurgimento, que foi confundido com ressurreição, e também falando aos discípulos, aos apóstolos, dizendo: olha, tenha paciência, porque não vamos ser condescendentes com os outros, não vamos ser o bobo da corte, o tonto que tudo, mas também não vamos ser ferro e fogo, porque assim não funciona. É aquilo que Jesus é e que nós precisamos ser, firmes e doces ao mesmo tempo. Muitos de nós somos firmes, muitos de nós somos doces. Os dois juntos é que funciona. Muito doce dá problema, muito firme dá problema. A gente já vê pela experiência do nosso mundo. Então, Jesus estava exortando os apóstolos a serem firmes, a serem doces, a terem paciência, porque tudo iria se resolver, como tudo se resolveu, né? Mas que seriam dias difíceis, aqueles que sucederiam a sua prisão, e realmente foram, né? Realmente foram. Da mesma passagem de Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 21 de Lucas, no versículo 1 ao versículo 4, o óbolo da viúva, que foi uma situação que Jesus encontrou e que comentou com os apóstolos, porque naquela época, uma viúva, se não tivesse filhos homens, quando o marido morresse, ela ou era obrigada a casar com o irmão do marido, para manter os bens da família em família, ou um dos filhos homens que cuidaria dos bens, porque a mulher não tinha direito a bens na sociedade judaica daquela época. E então você imagina, se só tem filhas e morre o marido, quem iria cuidar dos bens, ficaria com os bens, seria o templo. Por isso que Jesus tacava na cara dos fariseus, dos sacerdotes, dizendo: vocês saqueiam a casa das viúvas, porque era isso que realmente acontecia, né? Então, viúva era geralmente muito pobre, numa situação muito complicada, como a mulher em geral, mas a viúva ainda um pouco mais. Lembrando que no Pentateuco judeu, nós vamos encontrar nos 10 mandamentos a mulher colocada como um pertence do homem. Não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do teu próximo, o servo, a serva, o jumento, enfim, era tudo num mandamento só. A Igreja Católica, que depois separou e colocou não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, mas na realidade está tudo junto lá no original, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que era. E essa viúva, ela faz a sua doação no templo com toda a sua simplicidade. Jesus vai, evidentemente, nos colocar o verdadeiro sentimento da doação ao ajudar, né? O dar de sua indigência é muito mais importante, mesmo que seja alguma coisinha, a única coisa que você tem, do que a ostentação, né? Para colocar na internet, é muito bacana a gente ver aqueles vídeos, eu gosto de ver aqueles vídeos que a pessoa chega na outra pessoa: qual é o seu sonho? Meu sonho meu sonho era visitar meus parentes que eu não vejo há muito tempo. Compra passagem, leva, tal, dá dinheiro, tal, mas está mostrando, quis fazer o bem e quis receber já, né? Tanto pelas visualizações das redes sociais que dão dinheiro, quanto pelo reconhecimento. Isso é uma escolha, né? Então a mão direita viu e todas as mãos de todo mundo viu também aquilo que aconteceu. É bacana, é bom que aconteça, mas não é algo que está no preceito cristão. Ali é um comércio que está sendo feito. Eu ajudo aqui, faço aquele tipo bacana, ganho visualizações, com as visualizações eu ganho dinheiro, com o vídeo repercutindo cada vez mais eu ganho mais, as plataformas vão me pagando, e é isso que acontece, tá? Patrocinadores vão surgindo, marcas vão se aproximando das pessoas que ficam muito ricas e fazem esse trabalho. Então isso não é caridade, isso é uma situação totalmente diferente do óbolo da viúva que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Como a gente vê aqueles vídeos da pessoa que vai querer dar a mão, né? Ninguém dá a mão, aí quem dá a mão para ele dá um iPhone para a pessoa do presente, né? Premiando a simpatia, né? Na realidade é para ganhar visualizações, na realidade só pode comprar o iPhone porque tem muitas visualizações, ganha muito dinheiro com isso, etc, etc, etc. Só para a gente sintonizar, né? Nossa, a gente faz sopa toda semana, Fábio, para atender as pessoas carentes e tal, então eu posto na internet para mostrar como prestação de contas. É uma escolha que você está fazendo de que as pessoas vejam você como benemérito. Beleza, você não está fazendo o óvulo da viúva. É uma escolha. Só não fica doido na hora que chegar no plano espiritual vendo que não tem o que receber lá, porque já recebeu aqui, como foi o próprio Jesus quem explicou. Tá? Só para a gente ter uma ideia, então, de que Jesus, nesse evangelho de hoje, vai trazer justamente chamada de atenção. Olha, presta atenção. Será que você está fazendo certo? É esse o mote da nossa conversa hoje. Será que você está fazendo certo? Tem gente que fala, olha, se eu me encontrasse com Jesus hoje, eu perguntaria para ele, e aí, como eu estou indo? Então, se nós nos encontrássemos com Jesus hoje e perguntássemos para ele, e aí, Jesus, como é que eu estou indo? Qual seria a resposta? Pense nisso. Vamos lá. Filhos de Deus, na vossa paciência possui as nossas almas. Jesus em Lucas 21, 19. Afinal de contas, diz Emmanuel, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem cohonestar suas atividades indignas sobre a face do mundo. Cohonestar seria passar a mão na cabeça, aceitar não fazer nada, fazer de conta que não está vendo, né? Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem fazer de conta que essas atividades indignas sobre a face da terra não estão acontecendo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre a pretexto de revelar essa virtude seria um contrassenso absurdo. Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós como a representação desses mesmos impulsos. Fantástico. Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu-nos sempre, dentro de seu amor até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber hoje mesmo se já possuís os vossos corações ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filho de Deus. Que coisa profunda e difícil de explicar. Justo é que busqueis saber hoje mesmo, precisamos buscar saber hoje mesmo, se já somos donos do nosso coração ou somos escravos dele. Ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filho de Deus. Nós somos escravos ou somos livres? Eu não me lembro agora, talvez a Dona Elaine me ajude, mas tem um filósofo que diz que nós só somos livres quando fazemos o que não queremos. Só somos livres quando fazemos o que não queremos. Que aí verdadeiramente somos livres. Porque quando fazemos aquilo que nós queremos, nós estamos escravos do nosso desejo, estamos escravos da nossa
da nossa vaidade, escravos do nosso orgulho, escravos do nosso ego, do nosso prazer. Só somos livres de verdade quando fazemos aquilo que não queremos. Quero ser bom. Tá, será que eu quero mesmo? Quero deixar para lá todo o mal que eu pratico, será que eu quero mesmo? Quero deixar para lá todos os vícios que eu tenho, vício de linguagem, com linguagem própria, vício de comida, vício de açúcar, vício de droga entorpecente, seja ela lícita ou ilícita, vício de bebida alcoólica, vício de pornografia, vício de cigarro. Não é? Eu faço o que eu quero aquilo, quero sentir aquele prazer. Então, sou escravo do meu desejo, não sou livre. É um raciocínio profundo que precisa ser analisado. Kant é alemão, né? Como? Immanuel Kant. É dele essa frase. Nós somos livres apenas quando fazemos o que não queremos. Immanuel Kant. É importante isso. Justo é que busqueis saber hoje mesmo se já possuís os vossos corações. Se o seu coração já é seu, você domina o que está lá. Tem até uma frase que a gente fala assim, né? Eu fui dominado pela paixão. E aí passei por cima de sentimentos, passei por cima de honra, passei por cima de pessoas, de outros corações. Fui dominado pelo ódio e matei, roubei, extirpei sentimentos, matei esperanças, matei desejos, matei em vida quem convivia comigo, matei sonhos. Fui dominado por uma vontade de usar esse ou aquele entorpecente. Nossa, me deu uma vontade de comer um doce. Você não é livre. Você foi e comeu, você não é livre. Seu coração está cheio de um desejo. Ah, Fábio, é certo, é errado? Não, não é esse o ponto. Nós estamos falando do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de conduzir cada um de nós ao bem e não perde oportunidade alguma de fazer isso. Quando estava encarnado aqui conosco o tempo todo e hoje ainda o tempo todo. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro de Humberto de Campos por Chico Xavier. Fenomenal. Se você não leu, leia. Você vai ver como Jesus planeja, como Jesus cuida, como Jesus determina isso, aquilo, faz isso, aqui vai melhorar. Essas pessoas precisam encarnar no Brasil, precisa ser desse jeito, traz esse daqui, a herança desse daqui. Quem está plantando aqui vai colher depois. É uma coisa maravilhosa a gente entender como funciona. Precisamos encher o nosso coração com essas instruções. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, pedireis, ordenareis a esse monte que te atire daqui para ali e ele irá. Não vamos ficar preocupados o que é esse monte, se é a montanha de fato, se é a montanha dos pecados do coração, se é a da incredulidade. Não se preocupa com isso, se preocupa com o foco que é o tamanho da fé, porque era de fé que estavam falando naquele momento. Que os apóstolos falavam, mestre, aumenta a minha fé. Ele fala, como eu vou aumentar a sua fé? Fé é conhecimento, você precisa ter o conhecimento. E se tivesse o conhecimento equivalente ao tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor que tem, tudo seria possível. Porque, perdão, Jesus sabe do nosso potencial. Conhece a cada um de nós. Nós é que não nos conhecemos. Nós é que não sabemos, por exemplo, do que está cheio o nosso coração
e se eu possuo, se eu sou dono, se eu domino o meu coração. Porque, como eu disse no último domingo, no bate-papo sobre o Espiritismo, que é domingo pela manhã, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ah, Fábio, o coração é um músculo. Você entendeu? Se não entendeu, sinto muito. O ponto aqui é, eu falo daquilo que eu acredito. E se eu não encher de instruções para que eu tenha certeza, minhas palavras serão da boca para fora, não moverão nada, absolutamente nada. E minha fé vai ser aquela coisa triste, melancólica que a gente vê em velório de espírita que não é espírita. É isso. Você vai vendo o velório das religiões, como os adeptos das religiões eles se comportam. O velório de espírita tem que ser diferente. Nós sabemos que a morte não existe, foi apenas o corpo que morreu, que o sujeito continua vivo. A pessoa por quem nós temos estima, que nós temos amor, que nós temos carinho, que nós temos sentimentos de fato, continua vivo. Porque o sentimento que eu tenho pela Elaine é pela Elaine, não é pelo corpo da Elaine. O corpo da Elaine pode parar a qualquer momento. Agora ela vai continuar sendo meu amor. Porque eu amo a essência, eu amo o espírito. Eu, espírito, amo o espírito que hoje se chama Elaine nessa encarnação. Certo? Nós espíritas sabemos disso. Ah, Fábio, quer dizer que você não vai sofrer caso aconteça alguma coisa com a Elaine? Vou, uma barbaridade. Quando ela sai de perto de mim, que ela viaja, eu choro. Por que a viagem para o além eu não choraria? Né? Com a chamada pré-saudade. Mas não me desesperaria. Espero. Espero não dar contra-testemunho, né? Mas não me desesperaria. Ou tenho que estudar e treinar para isso. Porque a morte vai acontecer. Com todo mundo. Ah, eu quero morrer primeiro. Nossa, como você é egoísta, não? Para não sofrer o outro que sofra, né? Egoísta. Pior do que egoísta, é egoísta. Nós temos que aprender muita coisa, mas o velório de espírito é para a gente ver que o espírito precisa de oração. Então, os espíritas que vão em velório, seja de espírito ou não chegar em câmera lenta. Oh, como vai? Nossa, meus sentimentos. Nem afetado, dizendo, tá vivo, não aconteceu nada. Manipulando e menosprezando a fé da outra pessoa. Espírita se comporta como espírita, ou cristão, que é a mesma coisa. O que eu possuo? Eu possuo meu coração é meu? Ou é vítima do meu orgulho de ser espírita? Ou é vítima do meu orgulho de, eu sei mais do que eles? É isso que quer dizer possuir o coração. Será que eu possuo? Se eu possuo o meu coração e faço o que não quero, ou seja, venço os meus desejos automáticos, os meus vícios, e sou livre, portanto, como diria Kant, então eu me preocupo com as outras pessoas e auxilio-as, ou auxilio elas, mesmo que seja com o meu óbolo, aquela contribuição mais pequenininha, única que eu tenho. Que é esse exemplo maravilhoso que está em Lucas, está em Marcos também, que Kardec colocou no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, e a passagem é a seguinte: estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio era um jarro grande de cobre, que quando caía a doação lá dentro, fazia aquele barulho, né? Estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas jogavam o dinheiro com abundância,
Nisso veio também uma pobre viúva que apenas colocou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, do que lhes sobra, do seu supérfluo, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Era uma viúva pobre daquele padrão que eu disse no começo da nossa conversa, do nosso evangelho, da tradição judaica da época. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem eles, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em algumas pessoas ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todas as pessoas, esse desejo seja desinteressado em todas as pessoas? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Muitas pessoas dizem, né, se eu ganhasse na loteria, eu ia comprar uma casa, ia comprar isso, ia comprar aquilo, ia ajudar minha mãe, meu pai, meu filho, não sei o que e tal. Mas aí ajudar os pobres também. Não, os pobres vieram depois, então não é bem assim, né? Ah, Fábio, mas aí é difícil. Não, sério que é difícil? Lógico que é difícil. Se fosse fácil, seríamos todos iguais a Jesus já, né? Essa segunda intenção de que tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, se olhassem lá no fundo, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que precisa para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, de bobagens, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Pede isso para os espíritos, queria ficar rico. Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Eu tenho um amigo muito querido que joga na loteria toda semana. Toda semana. Porque ele diz que se ele ganhar, ele vai construir uma grande instituição para cuidar de crianças e adolescentes em condições de rua, em situação difícil. Joga toda semana, invariavelmente. Mas nunca deixou de trabalhar com as condições que tem. Nunca. Em 97, quando eu comecei a trabalhar com ele já fazia um monte de anos que fazia isso. E não parou até hoje. De 97 para cá já são 27 anos. Ele tinha mais do que uns 5, 6 anos antes de nós. Ele já faz mais de 30, né? Para fazer uns 35 já que ele está nesse trabalho. Ele continua jogando na loteria. Se ele ganhar, ele vai fazer um empreendimento maior. Mas é do tipo que o professor Mário Sérgio Cortella sempre fala. Faça o teu melhor nas condições que você tem hoje, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Ele faz o que é possível hoje e faz muito bem. E joga na loteria porque vai que dá certo. Aí ele vai fazer melhor ainda. Né? Essa é uma situação interessante. Eu, quando fiz uma palestra
nossa, há muitos anos, já vão aí mais de 25 anos. Eu fiz uma palestra sobre o óbolo da viúva e eu usei exatamente essa passagem e era um conto que o sujeito espírita pediu auxílio para o espírito para jogar na loteria. E aí o espírito falou para ele lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, um número qualquer. E aí ele jogou na loteria, chegou no dia, ele está lá conferindo, ouvindo no rádio, e aí falou, primeiro número, 1, segundo número, 2, 3, 4, 5 e 7. Ele falou, não, 6. Aí o cara do rádio repetiu, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ele, não é possível. Não é possível. O espírito me falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, um exemplo, né? E aí o cara do rádio repetiu, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aí ele chegou no espírito e falou assim, ô meu amigo, eu joguei tudo que eu tinha. Juntei todo o dinheiro que eu tinha e joguei nos números que você passou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O espírito falou, mas e aí? O que deu? Ele falou, 1, 2, 3, 4, 5, 7. O espírito respondeu, ufa, quase que nós ganhamos, hein? É uma coisa simplória, bobinha, tola, que a gente não vai esquecer, que é a análise mais completa que nós precisamos fazer. As decepções que decorrem de buscar esse tipo de ajuda aos espíritos é que eles sabem tanto quanto a gente, e se é um espírito que se presta a esse tipo de atendimento, sabe menos que a gente, né? Então, pior do que cego conduzindo cego, né? Hoje em dia está tão mudado as coisas que capaz dessa passagem de Jesus falando cego conduzindo cego, nós vamos ter que começar a mudar para deficiente visual conduzindo outros iguais. Vamos ter que falar mais bonitinho, né? Se assemelham a deficientes visuais que seguem os seus iguais. Politicamente correto às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, do pobre, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, em pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Às vezes a gente fica, nossa, eu gostaria muito de fazer, nossa, eu estou impossibilitado de frequentar o centro por 1 milhão de motivos, o centro que eu frequentava fechou, é dirigido por pessoas que estão perdidas e para não me contaminar, então não vou, enfim, para não gerar qualquer desassociação de pensamento bom para aquela pessoa, então não vou lá. Nossa, agora o que eu vou fazer? Não tenho como ajudar. Nossa, tem tanta coisa que nós podemos fazer. Porque se nós podemos, resumindo essa explicação de Kardec sobre o óbolo da viúva, nós podemos pegar coisas simples para nós analisarmos. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? Essa é a pergunta. 886 do Livro dos Espíritos. O que é a caridade? Como Jesus entende a caridade? E a resposta do Espírito de Verdade, dos seus prepostos, é um bip, bip, na nossa cabeça.
BIP, um acrônimo, né? BIP, BIP. B de benevolência para com todos. Isso é caridade. Fazer o bem indistintamente, para quem quer que seja, é caridade. Indulgência para com as imperfeições dos outros, não das minhas. Indulgência para com as imperfeições dos outros. É o I do BIP. Dá para fazer. Qualquer um de nós pode ser indulgente com as imperfeições do marido, da esposa, do filho, da filha, da mãe, do pai, do vizinho é difícil, do vizinho, do sobrinho, da sobrinha, do primo, do tio, do irmão, da irmã, do colega de trabalho. Indulgência é caridade. Mas não como nós estamos vendo aqui, que Emmanuel foi muito claro aqui. Ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem cohonestar, passar a mão na cabeça, fazer que não está vendo, suas atividades indignas sobre a face do mundo. Não é isso. Mas ser indulgente, tolerante, relevar, porque afinal de contas todos precisamos de indulgência. E o P do BIP é perdão das ofensas. Então, o que é caridade, como Jesus entende a caridade, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Fábio, é muito difícil. Vamos dar um primeiro passo? Aprendi com Emmanuel os dois primeiros, o passo 1 da caridade, o passo 1 do amor, e o passo 3, passo 1 da caridade, passo 2 do amor e passo 3 do perdão. O perdão, passo 3, aprendi com o Divaldo Pereira Franco. E vamos repassar então. A gente sabe que caridade na realidade é o amor em ação, né? Então, se a gente falar caridade, o que é caridade? Como Jesus entendia caridade? O que é o amor em ação? Como Jesus entende como é o amor em ação? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade. Qual é o primeiro passo da caridade? Cortesia. Seja cortês. Busque no dicionário o que é cortesia. Busque na internet o que é cortesia. Exemplos de cortesia. Se tiver difícil, seja cortês. Quer uma possibilidade bacana de fazer caridade todo dia se você dirige veículo? Seja cortês no trânsito. Está fazendo caridade. O primeiro passo da caridade, portanto, é a cortesia. Segundo primeiro passo. Primeiro passo do amor. O primeiro passo do amor é a gentileza. Ser gentil com os outros. Você está amando alguém sendo gentil. Então alguém arrumou a sua cama, seja gentil, e quando você sair dela, deixa igual. Alguém arrumou o banheiro, quando você sair, deixa igual estava antes. Alguém arrumou a mesa, deixa assim. Seja gentil. Não é difícil. Sendo gentil, a gente vai estar fazendo bem para as pessoas. Que é a benevolência para com todos. Né? Primeiro passo da caridade é a cortesia. Primeiro passo da gentileza, o primeiro passo do amor é a gentileza. Fábio, cortesia e gentileza são parecidos. A caridade é o amor em ação. Então são parecidos realmente. Mas tem nuances diferentes. E dá para a gente aprender. Se você está me assistindo, você está vendo pela internet. Então você tem internet. Então busque exemplos de gentileza e busque exemplos de cortesia e faça. E o primeiro passo é o primeiro passo do perdão. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Qual o primeiro passo do perdão? Não revidar. É o primeiro passo do perdão. Então eu consigo perdoar, eu que posso dizer para as pessoas,
numa falsa modéstia, fala, nossa, eu tenho uma dificuldade tão grande em perdoar. Tá, você tem dificuldade para perdoar? Não revide. Mesmo morrendo de vontade de revidar, não revide. Nem falando nada. Não revide, é o primeiro passo do perdão. Você já está perdoando. Porque as virtudes são ativas. Eu tenho que conquistá-las. Eu tenho que desenvolvê-las em mim. Não é? Ah, Fábio, eu queria tanto ser paciente. Você vai ser paciente. E pedindo paciência, você terá a oportunidade de exercitar a paciência, porque paciência não é uma pílula que você toma. Ah, eu vou tomar uma pílula e vou ser paciente. Não. Infelizmente, seria bom, né? A gente compra, faz prestação e compra, se for caro, e a gente vai ser paciente. Poxa, seria extraordinário. Não é treino. Paciência é treino. Paciência é treino de benevolência, treino de indulgência, é treino de perdão. Opa! Então paciência é caridade? É. Que tem que ser desenvolvida. Repassando para encerrarmos. Primeiro passo da caridade é cortesia. Primeiro passo do amor é gentileza. Primeiro passo do perdão é não revidar. Fábio, mas e depois? Dê esses. Até que seja natural. Force-se, obrigue-se, lute contra suas más inclinações. Até que seja natural. E quando for natural, os próximos passos virão automaticamente. Não se preocupe. Por enquanto, não fica preocupado qual será o próximo passo. Fique preocupado em uma forma de dar esse primeiro passo agora, já. Vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Viu? É o nosso óbolo. Tão simplesinho. Tão pouquinho. É um passinho só. Né? É isso. Bom, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez. Minha água está aqui. Pedir a Jesus que finalize então a fluidificação da água, utilizando do nosso magnetismo. Elevemos mais uma vez então o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores nomeados e não nomeados que estiveram conosco, nosso guia espiritual, muito obrigado. Seu Caibar Schutel, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado. Muito obrigado a todos e cada um de vocês que aqui estiveram participando do nosso Evangelho no lar. Muito obrigado pela visita. Muito obrigado de coração, Senhor Jesus, pela sua misericórdia, pelo seu acréscimo de misericórdia para conosco, pela sua benevolência para conosco, pela sua indulgência com as nossas imperfeições, por perdoar todas as vezes que nós agimos com o coração preenchido, tomado de sentimentos, de sensações que tomam o lugar do sentimento puro que é o amor que deveríamos ter nele. Muito obrigado, Mestre, por todas as vezes que o Senhor acreditou na gente, investiu na nossa evolução e todas as vezes que o Senhor esticou as mãos para que nós segurássemos e saíssemos do buraco que nós nos encontramos das nossas próprias imperfeições. Muito obrigado. Gostaríamos de mais um pedidinho, que nesse momento o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que nós temos no coração, e que esse coração seja um instrumento que o Senhor possa utilizar para que o nosso magnetismo crie condições nessa água para fixar os eflúvios espirituais e que esses possam agir de acordo com o pedido que cada um de nós vai fazer agora, individualmente. Desde já, muito obrigado, Senhor Jesus, por sabermos que o Senhor não nos falha
não por mérito nosso, mas porque o Senhor é o Senhor, né? Então, nesse caso, muito obrigado de coração pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela visita, muito obrigado pela água fluidificada, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado pelo bip de toda hora e de cada dia. Que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo pra você que fica. Tchau.